Jornal da Fronteira conversa agora com Denis da Rocha, ele que é o secretário de Saúde do município de Dionísio Cerqueira e vai nos dar mais detalhes a respeito do aumento nos casos de Covid aqui em nosso município. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Rose. Boa tarde a quem nos acompanha através do Jornal da Fronteira. Exatamente, estamos aqui para passar novamente essa situação que tem nos assolado nos últimos dias, né? Tendo em vista aí que a partir das festas de final de ano, Natal, final de ano, a gente notou que começou a retomar os casos de Covid-19, muito em vista que os primeiros casos foram de pessoas que foram viajar para a região litorânea do nosso estado, Santa Catarina. A partir daí a gente começou a denotar uma procura maior de pessoas que vinham com sintomas de gripes, sintomas aí de febre elevada, e então a gente começou a fazer novamente esse monitoramento e também continuou com os testes, como a gente nunca deixou de fazer, né? Mesmo com essa amenizada que a pandemia deu nos últimos meses, mas a gente sempre procurou estar monitorando e prestando atenção nesses sintomas. Com tudo isso, a gente denotou uma nova fase, aí, uma nova onda, dá para se dizer, do Covid-19. Não foi só Dionísio Cerqueira, mas também os outros municípios aqui da região do extremo oeste, alguns municípios onde tem muito mais casos que Dionísio Cerqueira, até mesmo já decretaram um estado de emergência, né? Nós ainda optamos por não tomar essa medida porque ainda a situação está controlada, então a gente tem que prestar atenção nisso e é com isso que a gente vem fazer essa fala para o cidadão, né? O cidadão cerqueirense, o cidadão da Trifronteira, porque eu sempre digo que a nossa região aqui são 3 municípios e mais Bom Jesus do Sul, que fica um pouquinho mais retirado, mas é a mesma comunidade, né? Então são Dionísio Cerqueira, Barracão, Bernardo Erigoni e também a questão de Bom Jesus do Sul. Então a gente fala isso, faz uma fala para a comunidade, né? Então é nisso que a gente preconiza que as pessoas deverão seguir novamente os protocolos que são um pouco mais restritos, mas que é importante, até porque eu falo dos decretos de Santa Catarina que, por mais flexível que eles ficaram nos últimos meses, nunca foi vedado o não uso de máscaras, né? Nunca foi abolida essa situação de não usar mais máscaras, sempre foi exigido. É claro que as pessoas acabam relaxando, todo mundo acabou relaxando um pouquinho nesse sentido, né? Não usando mais máscaras em todos os locais que adentravam, mas é importante com essa nova onda aí que as pessoas retornem os cuidados, que deem atenção, principalmente na higiene com as mãos, uso de álcool gel e também que usem a máscara, principalmente quando entram em ambientes mais fechados. Isso é de extrema importância. Tendo em vista que esse vírus a gente não tem uma certeza ainda se é uma variante, então o que acontece? O médico faz a coleta, nós encaminhamos para o laboratório LACEN e mesmo assim a conduta é de deixar a pessoa em isolamento, né? Essa semana mesmo o Ministério da Saúde emitiu uma nova nota técnica para a questão do isolamento. Tem algumas regras novas aí, que quando o paciente ele tiver assintomático, ele tem que ficar até 5 dias em isolamento. Após os 5 dias ele faz um novo teste, se ele não tiver como reagente positivo, ele poderá ser liberado do isolamento. Caso o paciente tiver sintomático, ele poderá ficar até 7 dias em isolamento. Ao término desses 7 dias ele fará um novo teste. Se caso ainda apareça a infecção no seu organismo, ele permanecerá em quarentena até 10 dias. Então tem algumas regras novas e claro que sempre deverá ser observada a conduta que o médico for passar, porque é sempre a maneira mais adequada, é sempre a maneira mais preventiva que a gente tem feito, né? Então, o que acontece? A gente não fica esperando para ver se é uma versão da variante ou não. O paciente recebeu o diagnóstico de isolamento, ele deverá cumprir e nós, enquanto saúde, nós estaremos mandando esses exames para São Miguel do Oeste ou Chapecó e como demora alguns dias para vir esse exame, é a partir daí que a gente vai saber se é uma variante ou não. Só que a gente não fica aguardando vir esse exame, a gente já toma medidas preventivas desde já, desde do momento que o cidadão colocou o pé dentro do posto de saúde e passou por avaliação médica, a gente já trata o paciente, toma medidas preventivas para que ele não propague o vírus, né? Então é dessa forma que a gente tem feito, é dessa forma que nós seguiremos fazendo
Então, a gente trabalha com uma certa forma, de maneira preventiva e com muita atenção a tudo isso, porque uma medida tem que ser tomada de maneira cautelar para evitar qualquer agravo ou transtorno aí, que essa doença passe a se espalhar de maneira comunitária na nossa região, né? Muito tem se falado também, Denise, a respeito da vacinação. Muitas pessoas duvidando da vacina, falando que não tem efeito algum. Sabemos que a vacinação continua e que é necessário realizar a vacina, tanto que você mesmo falava que muito embora essas pessoas estão positivadas, os sintomas eles são bem mais leves e com muito menos procura também de um atendimento mais especializado. Pode nos dar mais detalhes sobre isso? Com certeza, é exatamente isso. O que nós temos visto na prática, né? Em 2 anos de pandemia, a gente já tem uma experiência e já tem uma certa, uma nova conduta para observar tudo isso, né? Porque a gente passou por um período bem turbulento e esse período até mesmo não tinha nem vacina, nós não tínhamos o mínimo de pessoas vacinadas, né? Que é aquilo que nós almejávamos para ver que a diferença que iria fazer quanto à questão de propagação do vírus. Então, o que nós vimos nesse período todo? Que sim, que a vacina tem eficácia, que a vacina diminuiu os casos de ocupação de leitos UTIs, diminuiu os casos de ocupação de leitos para tratamento apenas do Covid, e a gente está vendo também que muitas das pessoas que estão sendo reinfectadas, elas não estão tendo sintomas mais graves. É obviamente que isso não é uma regra, poderá ter porque as coisas variam de organismo para organismo, mas de modo geral a gente tem visto que os sintomas não têm sido tão graves. Então isso é mais que nunca sem sombra de dúvida, uma certeza que nós temos que a vacina ela é eficaz, está sendo eficaz e que as pessoas que receberam a primeira e segunda dose, elas devem observar e completar o ciclo de vacinação, que é receber essa dose de reforço. Assim como aquelas pessoas também que receberam a única dose, que é da Janssen, que elas procurem a segunda dose, porque também elas receberão uma dose diferente de vacinação. E está mais do que nítido que, principalmente as pessoas que receberam já essas doses, principalmente terceira dose, dose de reforço, demonstraram que tem uma imunidade maior, o marcador de antígeno também ele já aparece. Então o que acontece? As pessoas estão sendo infectadas porque nós temos uma nova variante, né, agindo. E essas vacinas de quem fez o ciclo corretamente e completou o ciclo, demonstra na prática que ela não está sendo tão agressiva. Então, com certeza absoluta, a gente chama as pessoas para que completem essa vacinação, porque é isso que está demonstrando aí na prática que está diminuindo os casos. Talvez aquilo que a gente pode dizer como seja o começo de um fim desse coronavírus aí que está praticamente mais de 2 anos aí nos assolando, né? Então a gente está vendo que essa variante está aí, está atingindo de certo modo bastante pessoas, mas é diferente da que nós tínhamos há um ano atrás, onde nós vimos que as pessoas infectadas, obviamente, e muitas vezes iam pro hospital. Nesse aspecto já vacinadas, as pessoas já vacinadas estavam vendo que dá para ir fazer uma consulta no médico, no posto de saúde ou no hospital e após ali retornam para suas casas para continuar o tratamento em casa. Então é essa a diferença que nós temos vendo e sim, com certeza a vacina é eficaz, né? E tem a questão da vacina infantil, né, também, que nós já temos visto que vai diminuir, o governo federal já manifestou que vai mandar doses para vacinar as crianças, né, de 11 até 5 anos, o governo do estado de Santa Catarina também já se manifestou, porém nós não recebemos ainda essas doses e não recebemos ainda uma nota técnica para como nós vamos proceder isso. Mas a verdade é que sim, que nós vamos entrar tão em breve com essa vacina para preparar as crianças para o retorno de volta às aulas, né? Então é importante que os pais tenham a consciência que é importante também essa vacinação, assim como é importante para os adultos. É importante os pais saberem que não vai ser a mesma dosagem de vacina que os adultos receberam. Vai vir um frasco, inclusive vai ser diferente. Esse frasco vai ter uma tampa laranja, uma dosagem menor de vacina para as crianças. Vai ser uma vacina com o mesmo princípio, porém em dose diferente e específica para as crianças. Então muito se vê por aí que tem muitas fake news dizendo que a vacina pode prejudicar as crianças e tudo mais,
mas entende-se que, principalmente as crianças, já temos aí um grande período de estudos, né, praticamente 2 anos que tem, ou mais, que tem o estudo de vacina para o Covid-19, juntamente que chegou a vacina para os adultos, e teve um tempo maior para se estudar a vacina para as crianças. Por isso que ela vem em frasco diferente, vai ser em doses diferentes, então a vacina é segura e é importante que os pais apliquem essa vacina nas crianças, porque daqui a pouco alguns colégios já vão começar a exigir que as crianças estejam vacinadas para poder estar recebendo as crianças em determinadas entidades escolares, né? Então é importante que os pais observem isso e que, na dúvida, procurem um profissional de saúde, deem atenção e ouvidos para profissionais de saúde que estão preparados para nos dar uma informação correta e deixar um pouquinho de lado talvez a fake news, porque essa muitas vezes ela tem um intuito de conturbar a situação e não dar uma informação correta que o cidadão precisa. Desde você falava que houve nesses últimos dias um aumento nos casos aqui em Dionísio, como você explicava, período de festa, viagens, esse número acabou aumentando. Você teria eles para nos passar? E, no caso de continuar esse aumento, você sabe nos dizer se vamos ter novas medidas para a segurança aqui da população? Então, sim, inclusive aumentou muito esses números de positivos, né? Nós passamos ainda os meses de novembro, a gente passou bem tranquilos, bem estabilizados, assim, numa margem assim, muito baixíssima de poucos casos, algum que outro caso positivo. Mês de dezembro, de igual forma, foram raros os casos naqueles meses, né, de casos positivos. Porém, já primeira semana aí do ano novo de 2022, a gente já detectou muitos casos, né? Principalmente nessa semana, agora que abriu segunda-feira passada, dia 10, nós tivemos aí um aumento aí entre segunda-feira e ontem, ontem, dia 11, que foi o último boletim que a gente fechou, nós tivemos 29 casos ao todo, tendo 22 na segunda-feira e 7 casos novos até o fechamento do boletim de ontem, que foi na terça-feira. E ainda nós tínhamos e temos até hoje, à tarde, nós temos 48 casos ativos. Esse número poderá aumentar porque hoje à tarde também a gente vai fechar esse nosso boletim, mas com certeza eu já adianto que vai ter novos números, novas atualizações, então aumentou bastante esses casos. Diante disso, nós não ficamos aguardando nada, nós já tomamos as estratégias, aliás, as mesmas estratégias que nós tínhamos aí nos outros períodos, principalmente no pico de pandemia, onde eu sempre defendi, nós continuaremos defendendo a questão que nós não teremos uma única central de atendimento para a Covid, né? Porque como nós temos um município que é grande de faixa territorial, como nós temos estratégia de saúde no interior do município e nos bairros, nós temos um município com grande faixa territorial, nós não gostaríamos de centralizar uma ala de Covid aqui no centro da cidade, porque justamente pensando naquele cidadão também que mora no interior, né? Então, com isso, a gente vai manter as 6 unidades que nós temos dos postos de saúde abertas no interior e na cidade. Se for o caso, a gente poderá estar estendendo o atendimento no posto de saúde do centro, né? Aumentando o turno, aumentando o horário, mas por hora a gente vai deixar todas as unidades abertas, todas elas são referência para atendimento de sintomáticos para a Covid. Obviamente que as equipes que ali estão trabalhando tomarão dados os cuidados, né, para que aquelas pessoas que vêm em busca de outros atendimentos para outras doenças sejam atendidos de uma forma, e aquelas pessoas que vêm para atendimento com o Covid venham a ser atendidos por outros profissionais, né? Mas é muito importante que o cidadão saiba que todos os nossos postos de saúde da cidade e também dos distritos são referência para buscar o primeiro atendimento. Se o médico lá entender que deverá buscar outros recursos, outros encaminhamentos, ele assim fará, né? O cidadão, ele tem a garantia que não vai ficar sem a referência médica, não vai ficar sem tratamento. Então, o cidadão pode ter a certeza que nós estaremos dando todo o suporte e auxílio em saúde para com a Covid-19, né? Denis, finalizando então, tua mensagem para a população nesse momento que gera, de certa forma, um pouco de preocupação pelo aumento dos casos, mas que dentro de tudo está ocorrendo no normal devido justamente a essa vacinação. Exatamente, a vacina nos dá uma segurança,
a gente vê que os casos não estão se agravando, só que é de extrema importância que as pessoas tenham esse cuidado, essas prevenções aí, que eu sei que todo mundo já está cansado de usar máscara, eu entendo perfeitamente. A gente, enquanto gestor de saúde, a gente também acaba sendo, muitas vezes, se cansando de tudo isso, né? Porém, a gente está aqui para passar essa mensagem que nós temos que segurar um pouquinho mais, manter ainda os cuidados com saúde, que acredito que daqui a pouco, com todo mundo vacinado, todo mundo já numa situação diferente aí de imunização, a coisa, o nosso cenário começa a mudar. E é isso que a gente quer. Por isso que a gente está aqui mais uma vez pedindo para o cidadão que use máscara, que cuide um pouquinho nas aglomerações, que use álcool gel, que cuide com o distanciamento e que a gente consiga novamente diminuir. A gente mostrou na prática que através da vacina e através dos cuidados a gente consegue minimizar as coisas. Então, mais uma vez, eu conto com a população cerqueirense e com a população da Trifronteira. E de igual modo, a população também pode contar, enquanto nós aqui, secretário de saúde, equipe de saúde, postos de saúde, médicos, então tudo que a saúde pode oferecer para o cidadão cerqueirense, nós estaremos aqui sempre pronto para estar trabalhando com a nossa comunidade.